Após a última reunião com o presidente dos Estados Unidos, Benjamin Netanyahu, explicou que o encontro centrou-se nos esforços para libertar os reféns israelitas. קיימתי היום פגישה נוספת עם הנשיא טראמפ בבית הלבן, ואחר כך פגישה קצרה עם סגן הנשיא ואנס. אנחנו התמקדנו במאמצים לשחרור חטופינו. אנחנו לא מרפים מזה לרגע, וזה מתאפשר בגלל הלחץ הצבאי שמפעילים חיילינו הגיבורים. Numa altura em que decorrem as conversações para um possível cessar-fogo, Donald Trump aumentou a pressão sobre Netanyahu para que este avance para um entendimento apoiado pelos Estados Unidos. O plano inclui uma pausa de 60 dias nos combates, mais ajuda humanitária e a libertação de reféns. Israel e o Hamas mantêm conversações indiretas com a mediação do Qatar. Até agora não foi possível chegar a um acordo que dite o fim dos combates em Gaza. Donald Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre os bens importados do Japão e da Coreia do Sul. Além disso, o presidente dos Estados Unidos anunciou também novas taxas alfandegárias sobre uma dúzia de outros países que entram em vigor já no dia 1 de agosto. Na rede Truth Social, Trump deixou avisos aos líderes estrangeiros para não retaliarem, ameaçando com tarifas ainda mais elevadas como resposta. As medidas aumentam os receios de que o crescimento económico nos Estados Unidos possa abrandar ou que estas possam até deixar o país e outras nações mais vulneráveis a uma recessão. Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos está confiante de que as tarifas são necessárias para trazer de volta a produção nacional e financiar os cortes de impostos que assinou como lei. Apesar das ameaças, Trump mostrou-se disposto a negociar, alargando a janela temporal de introdução das novas tarifas de 9 de julho para o 1º de agosto. O primeiro-ministro japonês diz que o novo prazo é positivo, uma vez que permite que as negociações prossigam. Já o Ministério do Comércio da Coreia do Sul diz que iria acelerar as conversações com os Estados Unidos para tentar chegar a um acordo antes da entrada em vigor das novas tarifas. Mais de 160 pessoas continuam desaparecidas após as cheias catastróficas no Texas. Por esta altura, contam-se já mais de uma centena de vítimas mortais confirmadas. O número de desaparecidos triplicou depois de as autoridades terem aberto uma linha direta para as famílias comunicarem o desaparecimento dos seus entes queridos. As equipas de busca estão a utilizar maquinaria pesada para cortar árvores caídas, escavar margens dos rios e limpar enormes pilhas de detritos numa tentativa desesperada de encontrar todas as vítimas da tragédia. The primary job right now continues to be locating everybody who was affected by this flood. There still remain those who are missing. We have to find every single person who's missing. Enquanto se procuram todas as pessoas afetadas, as autoridades locais continuam sob forte escrutínio. Sabe-se agora que os inspectores do Texas terão aprovado o plano de emergência do Camp Mystic apenas 2 dias antes do desastre. 2 dúzias de pessoas morreram naquele campo de férias cristão, a maioria das quais crianças. O acampamento não foi evacuado, mas acabou por ser fortemente atingido depois de o rio Guadalupe ter subido 9 metros em menos de 1 hora. Um incêndio florestal perto de Marselha fez mais de 100 feridos na terça-feira. A Proteção Civil adiantou que cerca de 1000 bombeiros foram destacados para combater o fogo, apoiados por meios aéreos. Devido aos ventos fortes, as chamas espalharam-se a uma velocidade de mais de 1 km por minuto. Pelo menos 400 pessoas foram retiradas das suas casas, incluindo 71 utentes de um lar de idosos. As pessoas foram aconselhadas a permanecer em casa, exceto ordem contrária, para que as estradas estivessem desimpedidas para a circulação das equipas de emergência. Durante a manhã de quarta-feira, a Proteção Civil emitiu aviso de desconfinamento de algumas zonas da região afetada. Contudo, indica que ainda é muito cedo para fazer retornar às suas casas as pessoas que foram mobilizadas. A onda de calor que se tem sentido um pouco por toda a Europa, combinada com ventos fortes, aumenta o risco de incêndios florestais no sul de França. O ministro do Interior já alertou para um verão de alto risco no país. As autoridades francesas realizaram buscas esta quarta-feira na sede do partido da extrema-direita Rassemblement National. Algo que ocorreu no âmbito de uma investigação sobre alegadas violações das leis de financiamento de campanhas eleitorais. Segundo o Ministério Público de Paris,
A investigação pretende determinar se o partido recorreu a empréstimos ilegais para financiar as suas campanhas entre 2020 e 2024. A operação centra-se em possíveis atos de branqueamento de capitais e no recurso a documentos falsos durante as eleições presidenciais de 2022 e as eleições europeias de 2024. As buscas ocorreram 3 meses depois de vários elementos do partido, incluindo Marine Le Pen, terem sido condenados pelo desvio de fundos europeus. Jordan Bardella, o presidente do partido, considerou a ação uma nova campanha de assédio. A pressão migratória na ilha grega de Creta está a aumentar, com o número de migrantes nas províncias de Chania e Rétimno a ultrapassar já os 1.500. Durante a noite foram avistadas 520 pessoas numa embarcação ao largo da ilha vizinha de Gavdos, depois transferidas para Lavrio, na província de Ática, no continente, uma vez que as estruturas e os alojamentos existentes em Creta já ultrapassam os limites. Como dizem as autoridades locais, a embarcação foi detectada a 17 milhas náuticas a sul de Gavdos, com mar agitado e ventos fortes. A operação envolveu um navio de alto mar, um cargueiro com pavilhão das Bahamas, 2 aviões e 4 barcos de apoio. Em Aguiá, aldeia da província de Chania, há cerca de 900 migrantes, enquanto em Rétimno o número de migrantes alojados em locais inadequados é superior a 600. Os municípios e as associações de trabalhadores portuários alertam para o risco da situação se tornar incontrolável e apelam ao governo para que tome medidas. Nos últimos meses houve discussões sobre a criação de zonas de acolhimento temporário na ilha, mas a situação não avançou. No entanto, tendo em conta a nova situação, as autoridades pedem a criação de locais específicos para evitar a dispersão de milhares de pessoas. As preocupações com o aumento dos fluxos intensificaram-se depois da visita da delegação europeia à Líbia. O comissário Magnus Brunner foi expulso de Benghazi e declarado persona non grata. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu-se contra uma moção de censura apresentada pela direita radical no Parlamento Europeu. Von der Leyen diz que esta moção tentou criar uma divisão entre os grupos políticos pró-europeus no Parlamento e prometeu que nunca deixaria que os extremistas reescrevessem a história. We can all make our own judgments about the merits of the motion in front of us. It is taken right from the oldest playbook of extremists. Polarizing society, eroding trust in democracy, with false claims about election meddling, attempting to rewrite the history. A moção de censura foi apresentada por um deputado romeno e coassinada por 77 eurodeputados. Inclui várias acusações, incluindo a não divulgação de mensagens de texto privadas com o diretor executivo do fabricante de vacinas Pfizer, contornar o Parlamento para a aprovação de um programa de empréstimos para a defesa e a alegada interferência nas eleições na Alemanha e na Roménia. Von der Leyen diz que se trata de falsas alegações. Os postos de controlo nas fronteiras da Polónia com a Alemanha e a Lituânia foram ativados na madrugada de domingo para segunda-feira. Centenas de operacionais de várias forças policiais, nomeadamente da Guarda de Fronteiras polaca, ocuparam os respectivos postos, permanecendo em alerta máximo. Ta decyzja została podjęta po to, żeby walczyć z nielegalną migracją. Ona nie jest w najmniejszym stopniu ukierunkowana na obywateli Polski, obywateli innych państw Unii Europejskiej, którzy podróżują, przekraczają nasze granice. Straż Graniczna i inne służby będą się starały, aby te kontrole były jak najmniej dotkliwe. A Guarda de Fronteiras garantiu que o tráfego decorre sem problemas e que os abrandamentos são esporádicos. My typujemy do kontroli pojazdy typu bus, pojazdy z przyciemnymi szybami, pojazdy z większą ilością osób, te pojazdy, które próbują też uniknąć tej kontroli. Sama kontrola przebiega w sposób naprawdę bardzo sprawny. O controlo consiste na verificação de documentos que autorizam a passagem da fronteira, bem como dos comprovativos de que cidadãos estrangeiros estão autorizados a permanecer na Polónia.
Czyli mówimy tutaj o paszporcie bądź dowodzie osobistym. W przypadku obywateli polskich nie można przekraczać granicy na podstawie aplikacji M-Obywatel. Foram instalados 52 postos de controle na fronteira com a Alemanha e 13 com a Lituânia, desaconselhando-se qualquer tentativa de entrar na Polónia fora dos locais designados. Może to być kara zarówno z kodeksu wykroczeń, czyli mandat do kwoty 500 zł, bądź nawet w skrajnych przypadkach zastosowanie procedury karnej przewidzianej w artykule 264 paragraf 2 kodeksu karnego. A reintrodução temporária dos controlos fronteiriços foi fixada em 30 dias. No entanto, o Ministério dos Assuntos Internos da Polónia assume que este período pode ser alargado. São as primeiras conclusões da investigação da polícia espanhola sobre o acidente de aviação que ditou a morte de Diogo Jota e do irmão André Silva. Depois de analisadas as provas recolhidas no local, a Guardia Civil aponta excesso de velocidade e um problema com uma roda como as potenciais causas da tragédia. O relatório ainda está em curso e incide sobre as marcas deixadas por um dos pneus do carro que se despistou. As conclusões foram divulgadas pelo jornal El Mundo, que avança também que, perante os vestígios recolhidos, a polícia acredita que era Diogo Jota quem estava ao volante do Lamborghini Huracan, onde seguiam os portugueses. A investigação terá sido amplamente dificultada pelas condições em que ficou o carro após o incêndio que engoliu a viatura. Os corpos foram identificados através dos respectivos pertences, com a ajuda dos familiares. Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram na madrugada de quinta-feira após o acidente na A52, em Sernadilha, na região espanhola de Zamora, uma tragédia que comoveu o mundo do futebol.